tarde, Hello, tudo buenas? tudo, e você? Tudo certo. Olha o contraste de temperatura, né? Você de manga curta e eu aqui só falta estar de touca. Aí tá muito frio? Tá, hoje tava. De Que manhã tava beleza. 2 graus. Eu gosto. Ah, eu Melhor também. que calor. Ah, toda a vida. Ai, deixa eu só mandar uns aviãozinhos aqui e chamar o povo. Bora. Tadã, aquela avisadinha. Também vou mandar aqui. Tá no tablet hoje? Sim. Então hoje vamos sem imprevistos, gente. Assim esperamos. Olá, Marta, maratonista. Não podia deixar de mandar o Space, né? Marta chama nossos amiguinhos lá dos maratonistas para assistir. Oi, Marta, tudo bem? Lá. Tema bacana para hoje. Bastante coisa para falar. É difícil de começar uma live que não tenha muito assunto para ser falado, né? Verdade. Começa a puxar um fio, quando vê, veio a blusa inteira. Então bora começar? Você quer começar? Bora! Bom, ah, então pro quarto episódio, né? Quarto Isso. episódio, um mês, então a gente completa basicamente hoje de episódios aí desse projeto bacana, que tem bastante gente elogiando, bastante gente dizendo que está bem interessante o conteúdo e está auxiliando aí para compreender. Então já é uma vitória, né? Esse era o Bom objetivo desde o demais. início, né? Sim, Então sim. é gratificante ver o pessoal gostando e curtindo o material e tal. Seguindo ali a nossa linha de nosso planejamento, né, de temas para ser tratado, a gente está tentando seguir a ordem, não exatamente da legislação, mas uma ordem lógica, né, de que o conteúdo das últimas lives seja útil para a pessoa participar hoje. Então, porventura, se alguém não tiver assistido as anteriores ou que estiver assistindo aí essa live gravada e quiser saber como foi as lives anteriores, procura no meu canal, no canal da Nayara, procurando o pessoal da Quântica, da Evelise, tem por tudo. Então é só catar por aí que vai achar em algum lugar, né? E hoje, especificamente, a gente separou aí o tema para falar sobre direitos dos titulares, né? Isso. Basicamente. Deixa eu só abrir a porta aqui pro meu gato, que senão ele daqui a pouco vai pular na minha cara. Pera aí. Tá louco? Eu tava fazendo uma live sistema. Uma das primeiras que eu fui fazer, eu tava sentado bem quieto aqui, de repente ele vem no meu braço e pula, me arranha, me morde. E eu Eu faço também toda tenho. a live sangrando a mão assim, e eu não podia mostrar, eu tinha que deixar a mão pra baixo. Ai, os bastidores são ótimos, né? Oh. Então, voltando aí ao tema, a ideia hoje então é a gente abordar e, claro, ainda a gente não vai conseguir daqui a pouco aprofundar muito o tema, porque também não é o objetivo nessa primeira, vamos dizer assim, temporada desse É. projeto, né? Daqui a pouco, nas próximas temporadas, a gente pode ir afunilando um pouco mais o conhecimento de acordo com níveis mesmo. Mas hoje a ideia é mais apresentar de uma forma superficial, mas o suficiente para as pessoas entenderem aí, principalmente os seus direitos, os efeitos que essa legislação vai ter no dia a dia das pessoas, principalmente, né? E também dos seus próprios negócios, os seus negócios ou das empresas que, porventura, as pessoas que vão assistir a live estejam vinculados, né? Então, para começar,
Eu vi que a Shirley também entrou. Shirley, seja bem-vinda. É outra maratonista. Junta o Olha grupo aí. só. Daqui a pouco começa a pipocar o povo. Bom, com relação aos direitos, então, basicamente a relação ali, o rol de direitos que o titular vai ter dentro dessa legislação, né? Ele está bem concentrado lá no artigo 18 da LGPD, né? É claro que Isso. tem algumas menções em outros artigos, mas a grande, vamos dizer assim, a parte mais significativa dos direitos, ela está nesse rol do 18, que são no total ali 9 direitos que o titular vai ter, né? E tem outros dois, ou melhor, três, que estão ali nos parágrafos do artigo 18 ou no artigo 20 também, né? Então, o que a gente tem que entender bem na verdade, que as pessoas têm que ter ciência desses direitos, mas não no sentido de, agora que eu tenho direitos, eu vou sair pedindo meus dados para tudo que é empresa, né? Porque eu quero ver o parquinho pegar fogo, né? Não é Isso. esse o objetivo, né? Porque a gente não quer que isso acabe sendo objetivo para judicializar situações envolvendo a LGPD, até porque a gente é totalmente contra. Eu Sim, acredito que tu também é dessa Uhum. linha, né, Nayara, que odeia contencioso, odeia não, mas se a Eu gente puder acho. evitar. A gente trabalha com consultivo, né? E realmente, no que a gente pode evitar, a gente acredita que a prevenção é uma dessas maneiras de evitar, né? Sim. Então, com a LGPD não poderia ser diferente, né? Uma vez que as pessoas se conscientizarem desses direitos, às vezes a tendência realmente seja com que elas tentem judicializar isso, né? E aí a gente Uhum. tenta conscientizar as empresas de que se a gente adotar as medidas certas, a gente pode evitar isso. Exatamente. E até porque é muito mais barato, É. muito mais tranquilo de se resolver, é menos estressante, todo mundo sai ganhando. Então eu sou super a favor dessa Uhum. questão extrajudicial, porque o contencioso a gente sabe que não É moroso, demorar, é cansativo, sim. exatamente, não tem não traz benefício para ninguém, porque mesmo o titular que vou ganhar uma indenização, poxa, tu vai levar Uhum. quantos anos? E É. de fato, E o, será que é. tu ia falar alguma coisa para falar? E o judiciário também está se atualizando agora com essas questões, apesar que a gente já tem outras legislações que falam de proteção de dados, mas a chance, às vezes, disso não ser muito bem, digamos, analisado mesmo é grande, né? Até essa cultura se construir, até que isso comece realmente a ser um assunto menos polêmico, menos sombrio em algumas partes, assim, né, da lei, vai demorar um tempo. Então, que a gente puder evitar, né, óbvio, resguardando o direito do titular e tudo mais, a gente evita. Sim, exatamente. Só dar um alô pro Renan aí, que também é vizinho de cidade aqui, meu amigo. Seja bem-vindo, Renan, Luiz, outro maratonista. Viu? É Luiz, tá? Não é Luísa, porque eu não vou te sacanear que nem o Matheus fez, viu, Luiz? Então sejam bem-vindos à live aí. E pessoal, antes de a gente começar a analisar de fato os direitos, só deixar uma coisa que a gente sempre fala, né? Todas as lives. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, qualquer que seja Uhum. a manifestação, fica à vontade para interagir conosco, porque a gente faz a live, mas não é para ser um diálogo, né, entre nós dois aqui. A gente Uhum. quer tentar compartilhar e daqui a pouco até esclarecer algum ponto que tenha ficado mais obscuro aí com relação ao tema da live em si, né? Não que não possa puxar outros temas também, porque a gente sabe que tu começa a puxar um fio, quando tu vê, já foi, né? Então, mas a ideia é essa, então fico bem à vontade aí para interagir conosco. Deixa eu só ver aqui Com antes de começar, certeza. que eu vi que tem um comentário, a Shirley disse: eu penso que não só a questão de judicializar por judicializar, mas ser uma forma de a pessoa ser ouvida. Também, por isso que eu acho É. que é interessante a gente fazer essa conscientização, né? Porque os direitos estão justamente ali, porque na verdade a LGPD, ela como a gente falou até na live passada, né, o princípio da transparência, é de que Uhum. a ideia é de que a relação entre o titular e a empresa, ou a empresa e os colaboradores, quem se quer que seja, ela seja pautada em cima da boa-fé e da transparência, né? Então, tudo que for feito, seja sincero e seja transparente com a pessoa que tu estiver fazendo esse relacionamento, porque agindo dessa forma, não que tu vai evitar, né, de que surja algum problema, porque a gente não consegue eliminar as chances de dar alguma coisa, mas a gente diminui ou mitiga Uhum. drasticamente aí
esses pequenos detalhes, né? Mas, Com certeza. sem maiores delongas, né, vamos ao tema, então, direitos dos titulares. Então, artigo 18, 9 incisos lá, mais 2 parágrafos dele e mais o artigo 20, basicamente, que fala aí bastante com relação aos direitos, né? Então, para começar, gente, vamos fazer uma análise aí dos direitos que estão lá nos incisos do artigo 18, né? Que, vamos dizer assim, são onde concentra a maior quantidade de direitos dos titulares. E para começar, então, o primeiro inciso já de cara, a gente tem a questão do direito de confirmação, né, da existência do tratamento. Ou seja, ou melhor, só fazendo um destaque, esses direitos eles devem ser sempre buscados junto ao controlador, tá? Então, porventura, pode ser que uma empresa tenha dados sobre você, no caso, mas ela não seja controladora daqueles dados, então ela não tem obrigação nenhuma de fornecer alguma informação. O que ela pode fazer é dizer, olha, eu não sou o controlador, tu pode buscar essas informações com a empresa tal. Isso ela vai poder fazer. A não ser que tenha, claro, um contrato entre o controlador e o operador, que lá no contrato especifique, você pode prestar maiores informações e delimita quais vão ser as informações. Mas, em regra, esses direitos têm que ser exercidos perante o controlador, né? Com exceção dali que vai ter uma da NPD que a gente vai falar lá na frente, né? Mas confirmação, então, da existência, basicamente, é aquilo que a gente falou semana passada também, princípio da transparência, que o titular pode chegar na empresa, então eu posso chegar na Quântica e pedir para o pessoal da Quântica, olha, eu quero saber se tu faz algum tratamento de dados meus. Eles vão dizer, sim, a gente faz. Não, não fazemos. A gente faz para isso. Então, basicamente saber se aquela empresa ela realiza alguma espécie de tratamento, né? Lembrando o tratamento lá da primeira live, seja uso, coleta, armazenamento, todas aquelas ações, aqueles verbos, né? Então, se faz um qualquer caminho, né? A gente precisa entender um conceito para caminhar para os próximos, né? Exatamente. E a gente já trabalhou os princípios e as bases legais. Então, aí agora a gente chega nos direitos e a gente percebe que eles, né, se complementam, se dão as mãos, assim, nesse sentido de aplicação da lei mesmo. Exatamente. Então, basicamente, o primeiro ele não tem muito mistério mesmo, ele por si só ele já é autoexplicativo, né? Confirmação de que existe algum tratamento de dado. Então, basicamente o reflexo aí do princípio da transparência, né? E ele tem alguns outros também que acabam atingindo indiretamente aí finalidade, necessidade, mas em regra aí é a transparência. O inciso 2, ele fala da questão do direito do acesso aos dados, né? Então, que tem muito a ver com a confirmação também, exatamente, né? Eles andam meio que paralelamente, né? Tipo, juntos ali. Eu quero saber se existe. Existe, quais dados? Então, tu vai me falar, eu quero ter acesso a esses dados. E aqui, até eu fiz um destaque para fazer uma ressalva de que, na verdade, aqui, fazendo um comparativo com a live passada dos princípios, seria basicamente quando a gente falou do princípio lá do livre acesso, né? Que é o controlador garantir esse acesso aos titulares. E também a questão do artigo 9 lá, que é onde são as informações que o titular tem direito a ter acesso, né? Que a gente sempre fala que o artigo 9 é, vamos dizer assim, a base para tu construir uma política de privacidade na tua empresa. Então, todas aquelas informações lá são informações que a pessoa pode chegar na tua empresa e pode dizer, olha, eu quero saber essas informações aqui. Eu quero saber isso, 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 isso. Então, mais para frente, a gente daqui a pouco vai tratar esse artigo 9 numa live específica também, por causa que é bastante conteúdo, né? Mas só para o pessoal saber, né, que existe algumas coisas que o titular pode, né, pedir. E até fazendo uma ressalva antes de passar a palavra para ti, Nayara, que eu lembro que até já existiu algumas discussões que tem gente que defende assim que esse direito de acesso ele é muito amplo, que teria gente que poderia dizer assim, eu quero ter acesso a saber por onde que meu dado transita dentro da tua empresa, para saber toda a infraestrutura e tudo mais. E nesse ponto, pelo menos, eu conversando com alguns outros colegas, e a maioria é bem unânime nesse ponto, que, na verdade, esse acesso que o titular ele tem, ele é um pouco, não é um acesso absoluto, né? Tipo, a qualquer coisa. Tem que se resguardar também, porque existem princípios, por exemplo, da segurança, prevenção. Então, não adianta tu abrir todo o teu segredo de infraestrutura pro titular, porque daí tu vai estar
Ele onde pode estar de assim, má fé também, né? A gente nunca sabe. exatamente, beneficiando uma coisa em É. detrimento de outra, né? Isso. E é engraçado porque, assim, às vezes a gente, né, passa muito essa imagem, a própria tratativa do tema da LGPD, passa essa impressão que o titular ele é sempre uma vítima. Claro, ele é, na relação ali, ele é alguém que tem uma relação, assim, ele está numa relação de hipossuficiência com o controlador, claro. Sim, Mas a gente tem pesquisas já que mostram que 46% dos dados que os usuários preenchem para finalidades de marketing são preenchidos de forma errada. Então, aquilo é uma responsabilidade dele de preencher. Às vezes, a empresa está sendo transparente, está comunicando a sua finalidade, está dizendo que é para o marketing ou para um CRM, enfim. E o titular, ele compromete essa qualidade dos dados e preenche tudo errado, né? E isso a gente sabe que na prática acontece, né? sim. Então, tem que ter muito essa visão, assim, de que realmente a boa-fé, a intenção e as finalidades que cada um está cumprindo, né? Com aquele tratamento. Sim, e até é interessante essa questão da qualidade de dados, né? Porque, na verdade, a gente abordou semana passada a questão dos princípios, né? Todo aquele Uhum, rol de princípios, mas o próprio Caput, ele já diz assim, que todas as relações vão ser regidas pela boa-fé e isso, os seguintes princípios, ou seja, a boa-fé parecia, vamos dizer assim, seria quase como que fosse uma espécie de mãe daqueles princípios, de que exato. tudo E aquilo os tem que ser feito. princípios vale para os dois, claro, né? Exatamente. Então é isso, por mais que tenha essa relação de hipossuficiência, né? Porque ali o controlador é uma organização e o usuário é apenas uma pessoinha, então, realmente, mas existe toda essa questão da boa-fé que rege a relação entre os dois. Então, é observar sempre se o titular também está tendo boa-fé. E em relação a esse acesso dos dados que você falou, a gente já tem exemplos de empresas que fazem, a que a gente mais fala para o pessoal é do WhatsApp, que ele te manda, né? Já existe a possibilidade de você pedir o acesso a esses dados e ele te mostra quais dados eles têm de você, né? Sim, Então, mas ele não precisa te mostrar, assim, a minha opinião em relação a isso é que na sua política de privacidade, você exemplifica o ciclo dos dados. Claro, a gente coleta através dessas plataformas, ele passa por tais departamentos e com isso você já deixa transparente e explícito as bases legais que você utiliza para fazer aquele tratamento e a gente elimina e armazena e tal, por tanto tempo e elimina de tal forma. Mas, assim, entregar isso de forma específica para cada usuário, para mim, Nayara, olha, Nayara, a gente coleta seu dado dessa forma, tal departamento tem acesso, fulano viu seu dado. Isso é insano. Isso é sim. impossível e eu acho que você abre demais a sua instituição ali, né, a sua organização, e a lei resguarda questões de segredo de negócio, o desenvolvimento tecnológico da empresa também, inovação. Então, Sim, a gente não pode esquecer, né, disso. Eu acho que se na política constar esse ciclo, né, de forma geral ali, e no seu direito de acesso, você saber quais dados eles têm, eu acho que já está cumprindo perfeitamente, né? eu também, eu me filio completamente a essa ideia, porque eu acho que a gente não Uhum. pode abrir mão da segurança em prol da questão de, porque o acesso, na verdade, é bem genérico e ele não pode ser absoluto, como eu falei antes, né? Então, É, se o artigo 9 já diz um rol lá de o que é, na verdade, as informações que o titular deve ter acesso, lá não fala que ele tem que ter acesso à infraestrutura, por onde, qual que é o isso. firewall que tu está usando, ou coisa do gênero. Exato, exato. Até porque se você for usar linguagens técnicas com o seu usuário, vai dificultar muito o entendimento. Ele não vai Sim, entender, ele nem tem que entender sobre isso mesmo, né? exatamente. Mas não faz sentido, né? Não torna o conhecimento assim de forma didática, a informação, né? Sua política vai Sim, ficar chata. Então, sim. não é a intenção, né? Então, eu acho que nem tanto ferro e fogo, né? Exatamente. Eu vi que tem um comentário aqui, uma pergunta do GPMS Tecnologia. Eu vi que ele colocou show, mas eu acho que eu entendi a pergunta dele e vou deixar para responder depois quando a gente falar do atendimento lá dos prazos. Porque Ah, existe sim. algumas formas de tu atender isso. Então Uhum. segura aí a pergunta que a gente vai abordar depois melhor ela. Beleza. Ah, também a Marta. Ela fez uma sugestão em relação à abordagem dos direitos quando o controlador for administração pública. Ah, Aqui eu já vou sim. responder porque Marta, seguinte, ele tem que exercer, ele tem que te oferecer para que você exerça os mesmos direitos. Você vai ter os mesmos direitos num órgão público do que você exerceria numa instituição privada. A mesma coisa. Qualquer órgão público, tribunais, Receita Federal, repartições públicas, todos os órgãos
sejam eles públicos, eles também têm que se adequar. Banco, enfim, todo mundo. Isso não isenta. O que vai acontecer em relação a eles em relação a sanções, né? Quando for empresa pública ou de economia mista, eles sofrem sanções de multa, mas quando não, aí não sofrem. Aí a gente vai ter que aguardar né, a questão da autoridade, o que ela vai nos dizer, mas eles têm que te oferecer que você exerça seus direitos da mesma forma que uma empresa privada tem, né? Sim. A gente até viu agora que no começo, deve ter uns 2 meses, o governo lançou a questão do governo digital, né, com estratégias para poder alcançar a cidadania digital das pessoas, e lá já consta a questão da LGPD, né? Então tem muitas organizações, pelo menos na lei, em tese, que já estão se adaptando à LGPD, já estão se adequando à LGPD já esse ano, né? Por mais que ela entrará em vigor o ano que vem, enfim, estamos aí nessa delicadeza da questão da vacância, mas é igual, tá? Sim. E até a questão do poder público até tem visto bastante movimento, né, dessa questão de tornar digitais aí os serviços, né? Eles estão com umas metas até 2022 Isso. de praticamente, não vou dizer 100%, mas eu vi alguns números lá que eu não recordo agora de cabeça, mas saiu o planejamento deles do que eles querem tornar até 2022 de digital, né? Então Sim, vai um pouco nessa lente também, né? Porque tu querendo ou não, tu tem que ter um suporte digital para tu atender dentro do tempo hábil, né? E até agora, fazendo exato. um gancho com o que a Érica mencionou ali com relação ao prazo em dobro, eu entendo pelo menos que a LGPD não deu essa distinção para Não, poder público, né? por Eu sei que, enquanto por não, exemplo, né? no judiciário, existe lá especificado que eles têm o prazo em dobro, ou dependendo até em quádruplo lá. Acho que até não lembro agora se já tem ainda, mas enfim, tem a questão do prazo diferenciado, né? Mas na LGPD, a princípio, não tem nada nesse sentido de prazo dobrado. Até porque, convenhamos, né? 15 dias, que é o que a gente vai falar depois, é um prazo que nem as empresas vão conseguir cumprir. Ou elas vão ter que ser muito ninja para cumprir essa determinação. Se na Europa os caras já fixaram 30 dias e eles já têm até a hipótese de um prazo adicional se porventura tiver muita dificuldade técnica para atender aquele pedido, então, e lá às vezes eles não conseguem cumprir, então eu não sei o que tinha na cabeça do legislador quando eles definiram 15 dias para fazer atendimento desses direitos, né? E só detalhe, já vou fazer até um parênteses para a gente depois não ganhar tempo. Esses 15 dias é para esses dois primeiros direitos, tá? Que a gente está comentando aqui, que é a confirmação da existência do tratamento e o acesso aos dados, essas informações que o titular tem, que estão previstas lá no artigo 9, tá? Da Lei Geral de Proteção de Dados. E por quê? Porque a lei ela dá duas distinções. Uma, que ela diz que tem que ser atendido imediatamente. Daí até já respondendo a pergunta ali do pessoal da tecnologia. De forma imediata, né? É um resumo, né? Confirmados, eu tenho dados teus, aí eu vou agora ver, vamos dizer assim, identificar mais a fundo o que é, o que é feito, quem tem acesso e tudo mais. E aí, para fazer esse relatório mais completo, mais detalhado, aí tem os prazos do 15 dias. Então, para esses dois direitos, né? Porque os outros direitos que a gente vai começar a abordar agora, a legislação ela não deixou, ela deixou em aberto, porque a autoridade que vai definir praticamente isso no regulamento interno dela. E para isso a gente vai ter que aguardar a autoridade, né? Então, basicamente, o que a gente tem hoje de prazos para atender direitos do titular? Confirmação e acesso de forma imediata, o resumido, né? Um relatório resumido desses dois direitos. E até 15 dias você tem que dar o relatório completo, aí com todos os detalhes e de uma forma mais detalhada aí com relação a essas informações. Então essas duas ressalvas. E o restante dos direitos, aí a autoridade que vai ter que definir aí que todo mundo está esperando se vai manter os 15, vai manter para 30, que é o que se segue lá fora na Europa, né? Então isso a gente vai ter que aguardar mesmo. Mas só para já deixar registrada essa questão. Quer fazer algum Ótimo. complemento? Ou a gente avança? Já vamos avançar já para o direito Beleza. da correção de dados incompletos, inexatos e Isso. desatualizados, né? Aqui a gente vê também que é bem ligado ao princípio da qualidade dos dados, né? Às vezes, como a gente já disse, o próprio titular responde, né? Ele preenche de forma errada
Isso atrapalha a questão da qualidade dos dados e, ou, às vezes, realmente, a empresa precisa que isso seja atualizado, né? É interessante, até esses dias eu recebi um e-mail do Nubank pedindo essa atualização. É óbvio que sempre acontece de você ter se mudado de endereço ou mudar do telefone seu telefone celular, é super comum, né? Então, você tem esse direito de exercer, a empresa também pode ir atrás de você para poder atualizar, né? Porque é um direito seu. Então, É um direito seu e um dever dela manter atualizada, né? exato, exato, exato. Então, às vezes ela vai atrás de você primeiro, né? Sim. E até é interessante ter essa política da empresa de ir a forçar, entre aspas, forçar não é a palavra certa, mas vamos utilizar ela, de tu instigar o teu titular a atualizar esses dados, porque no momento que tu tem essa atividade dele, nem que seja lá confirmando, não tenho nenhum dado para atualizar, isso por si só já é uma atualização, porque isso vai querer dizer lá Uhum. nos teus registros das tuas atividades, de que, eu consultei o titular tal dia, e ele não tinha nenhum dado equivocado, porque se depois ele vier reclamar alguma É a situação de que responsabilidade dele, né? exatamente, Uhum. tu transfere a responsabilidade, tu se isenta nesse quesito, né? Porque Isso. senão ele pode chegar depois para ti e dizer, olha, tu tá com dados meus desatualizados e tu não teve nenhuma medida aí para mitigar essa questão, né? Porque aí vem Uhum. naquela questão das multas que a gente falou na live passada, né? Que teve Uhum. lá de qualidade de dados do banco, que mandou SMS para um número que não era do cliente, aí o cliente Isso. mandou cancelar, eles não cancelaram, então acaba virando uma bola de neve, né? Então é sempre bom aí nessa questão, e aqui a gente faz o link com o princípio da qualidade dos dados, né? Como a gente já mencionou também, né? Exato. O próximo da lista aqui, então, seria o Ah, anonimização. Oi? o Pode pessoal falar. da GPM fez um comentário. Você viu? Sim, Você deixa eu queria ver que aqui que a falasse? gente já respondo. Deixa eu só ler para o pessoal que porventura vai assistir depois. O pessoal colocou assim, entendi. Então há duas formas de dados, o mais resumidos, que seria o que é do usuário, e o completo, que é o que eu faço com esses dados. É, de forma bem simplória, assim. Porque Uhum. assim, o resumido, tu vai ter que só dizer para ele, de fato, eu trato dados de ti. Tu não precisa, vamos dizer assim, entrar a fundo no que tu tem a respeito dele. Se tu tiver Isso. fácil acesso, ótimo. Porque aí E às vem a vezes, questão da plataforma, né? De tu ter isso. na E às própria vezes plataforma também, acesso. às vezes também você consegue informar para ele que você tem o nome, o telefone e o e-mail. Já de primeiro plano você consegue informar isso para ele. Mas você precisa de alguns dias para informar mais coisas, talvez. E O de que é repente, quando feito. isso, de repente, quando você vai investigar, você tem até a localização dele, você tem a placa do carro dele, por exemplo. Então, é mais ou menos nesse sentido. É isso. Você tem ali que você pode informar um resumo, né? E você garantir que você tem. Obviamente que se a pessoa tiver uma relação com a sua organização, com a sua empresa, ela sabe que você tem dado dela, né? Mas às vezes acontece da gente não ter, igual, né? A TIM vive me ligando querendo oferecer plano. Eu não sei como ela conseguiu meus dados, né? Então eu tenho Exato. direito de saber ali se tem, como, por quê. Então é mais ou menos isso mesmo. Sim. Não era isso mesmo. Eu só ia dizer que por isso que algumas empresas até facilitam o acesso, porque é o fato de tu ter um painel lá que tu disponibiliza o titular Uhum. ter acesso o que eu tenho aqui com vocês. A pessoa, tu cria uma área lá no site, o pessoal até diz assim, cria a área LGPD no teu site. A pessoa É. clica lá e tem toda a relação dos dados dela, tem a opção para ela mesma atualizar se ela quiser, né? Uhum. Então tu dá esses meios, porque a gente sempre brinca que a forma, essa esse caminho de vai e volta das informações, ele tem que ser tão fácil na ida quanto na volta, né? Sim. Então, se foi fácil É. para tu coletar, tu tem que ser também fácil para dar acesso a ele e fazer ele corrigir ou até mesmo deletar esses dados, né? Uhum. Então tem que ser Exato. essa facilidade em mão dupla, né? Não só em mão única. Isso, perfeito. Bom, avançando aqui, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. Aqui é basicamente o direito que o titular ele pode solicitar isso, né? Ele pode dizer, eu não quero que tu elimine, mas tu anonimize os meus dados. Embora aqui a anonimização já não cairia nem mais na LGPD. Aqui tem umas inconsistências aí em alguns aspectos Sim, disso, né? sim, sim. Mas não vamos entrar no detalhe aí. Só Então para o relembrar titular o pode. pessoal, é questão de anonimização dos dados,
é quando o seu dado é empregado alguma tecnologia para poder criptografar, anonimizar, que ele, né, quando você bater o olho, você não consegue identificar de quem é. E aí a lei traz que para essa anonimização ser realmente válida, não podem ser aplicados, ele não pode ser revertido de uma forma fácil. Então, senão vai ser uma pseudo-anonimização. E quando ele tiver anonimizado de fato, a LGPD não recai sobre ele, ou seja, ele não é um dado, né? A empresa que tiver todos os seus dados anonimizados, então, em tese, ela não sofreria ali o peso da LGPD. Seria por isso que a gente fala em consistência, porque se é um direito dele de anonimizar, a partir do momento que eu faço isso, eu não preciso, digamos, respeitar a lei, porque ele não é um dado pessoal, né? Então, é mais ou menos ali que tem várias dessas inconsistências na lei, mas que é importante falar, porque, por mais que seja óbvio, né, tem que ser dito. E aqui, na verdade, basicamente é bem autoexplicativo as ações que o titular pode pedir, né? Então, ele pode pedir para anonimizar esses dados, ele pode pedir para bloquear, dizer, eu não quero que tu delete, eu quero só que tu bloqueie e não utilize mais eles. Ele pode também, assim como ele pode pedir para eliminar algum dado que ele acha desnecessário. Vamos usar um exemplo bem clássico, que eu acho que é um que se encaixa perfeitamente nisso. Por exemplo, é muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas se cadastrando para e-mail marketing, e lá no e-mail marketing as pessoas pedirem o nome da pessoa, o e-mail, telefone, endereço, por exemplo. Sim. Se tu coletou tudo isso, o titular ele pode chegar para ti e dizer, olha, eu acho que o e-mail, o meu endereço, ele é irrelevante para essa finalidade de e-mail marketing. Isso. Então eu quero que tu elimine esse dado que ele é desnecessário. Então, esse eu acho que é um caso simples e fácil de compreender o que seria essa eliminação, né, de dados desnecessários ou excessivos também, né, ou até tratados em desconformidade, porque ele pode ser útil num determinado momento e passou um tempo e ele perdeu a utilidade para aquela finalidade. Então, tu pode também, porque a gente sabe que as tecnologias avançam, né? Então, pode chegar lá na frente que daqui a pouco, tal informação não é mais necessária para uma finalidade específica. E aí tem esse direito resguardado. Deixa eu só ver a pergunta da Shirley aqui, que ela menciona, e se eles tiverem cruzado dados de bases diversas e concluíram que eram teus especialmente, que eram comum um tempo atrás, e alguns baterem e outros não, digo, me enviarem dados que não são meus. Olha, se eles te enviarem dados que não são teus, eles já incorreram numa infração, né? Porque aí a pessoa já vai estar tendo acesso a dados que ela não deveria. Então, aqui as empresas vão ter que ter bastante cuidado, e é por isso até dos 15 dias, né? Porque no imediatamente ali, tu não é obrigado a informar os dados propriamente que tu tem. Tu tem que só dizer, eu confirmo, eu faço o tratamento de dados teus, mas em razão de ter que consultar bases de dados e tudo mais, tu já diz para ele, olha, eu vou em 15 dias, conforme a legislação me autoriza, te entregar o relatório definitivo e completo. Tu vai estar atendendo a legislação, porque tu tem que pelo menos dar uma resposta para o titular naquela forma imediata, né? Diz, eu tenho, mas eu vou precisar consultar aqui, fazer uma análise mais detalhada para te dar a relação completa conforme a legislação exige, né? Então é cautela, basicamente, ter bastante cuidado com relação a isso, né? Exato. O próximo, então, inciso, portabilidade. Esse a gente vai poder falar meio por cima, porque não tem muito o que falar dele por enquanto, né? A gente fala assim, só existe, né? Vamos pro próximo. Basicamente a portabilidade... A aplicação dele é meio... Sim, está pendente de regulamentação da NPD, né? Para definir lá a questão dos padrões, de como vai se dar essa portabilidade, mas é basicamente o que a própria palavra fala, né? Tu pegar os dados de uma empresa A e tu levar para a empresa B. Então, vai existir como essa possibilidade. Como se fosse aquela portabilidade que a gente faz com o celular, por exemplo. Exatamente. Né? E aí que mais dá para visualizar. E aí vem até a questão de que tu pode, daqui a pouco, pedir para ele te entregar os dados e tu levar esses dados, fazer a portabilidade você mesmo, né? Ou tu pode pedir para a empresa transferir diretamente, se houver condições técnicas, né? Porque tu não vai poder onerar aí a empresa se não tiver vamos dizer assim, uma consistência entre os sistemas que as empresas usam, né? E não faz sentido nenhum, né, fazer essa obrigação. Mas teria basicamente era isso. Não tem muito o que se falar. Teria que ter essa conversa entre os sistemas, e aí a gente sabe que existe sistema de tudo quanto é jeito, né? Isso poderia onerar a empresa, mas assim, o direito existe, né?
Então, o próximo seria o de eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 da LGPD. Aqui tira Exato. o sono dos empresários, né, da galera, porque pensa, poxa, o usuário vai me pedir para excluir, eu tenho que excluir o dado dele obrigatoriamente? Não. A não ser que, assim, aqui fala a questão do consentimento, né? Se ele foi te dado baseado em consentimento, ele vai revogar esse consentimento, provavelmente você tem que excluir. Mas, se você coletou esse dado baseado em outra base legal, por exemplo, execução de contratos, onde você tem um contrato de trabalho com o seu funcionário, a lei trabalhista exige e te pede, até para que você possa exercer o seu direito em caso de uma demanda, que você tenha esses dados guardados por 3 anos, 5 anos, enfim, são vários, é um tempo bastante significativo. Então, ou seja, se o funcionário saiu da sua empresa e ele pede, agora eu quero que você exclua meus dados, você não vai excluir porque você tem que exercer o seu direito como empresa, né? E você tem responsabilidade, segundo outras leis, de armazenar, de continuar com aqueles dados. Então, nesses casos, não, né? Então, é bom frisar que não é sempre que ele pedir, você vai poder excluir isso assim tão facilmente, não. Sim, eu tenho só 2 destaques aqui. O primeiro é aquilo que a gente sempre vem, já desde a primeira live, falando que o consentimento, embora não exista uma hierarquia entre as bases legais para tratamento, o consentimento é a mais frágil de todas e aqui está justamente o motivo dela. Isso. Né? Que o titular pode a qualquer hora dizer, eu não quero mais que tu trate meus dados que eu te dei o consentimento, eu quero revogar ele. Não é revogação, mas é eliminar no caso, né? Eu quero que tu elimine esses dados que eu te dei com consentimento. Beleza. Agora tem essas exceções, como a Nayara falou, que estão lá no artigo 16, né? São 4 hipóteses, se eu não me engano. Uma delas é essa da obrigação legal, mas tem lá as hipóteses, né? E a outra ressalva é de que, por exemplo, essa eliminação de dados aqui, ela tem um outro detalhe também, um perigo adicional. Porque se tu estiver compartilhando esses dados com terceiros, tu é obrigado a comunicar essas empresas que tu fez o compartilhamento de que elas também deverão eliminar esses dados. Então, porventura, esses dados podem estar numa outra empresa, podem estar no backup dessa outra empresa. Então, vocês pensem a dificuldade que é de tu fazer esse controle. Porque pode acontecer o seguinte, daqui a pouco tá num backup, nunca mais se usa aquele backup. Mas pode acontecer de tu utilizar e esses dados do cliente voltar para a tua base de dados. E aí, se tu utilizar esses dados, tu vai estar cometendo uma infração e vai estar passível de multa na LGPD. Exato. Então, essa ressalva aí que eu só queria fazer. Claro, tem algumas exceções, né, com relação a essa comunicação, que lá a própria legislação fala que se o esforço for desproporcional ou comprovadamente impossível de fazer, aí a legislação desobriga aí o controlador. Mas, em regra, o titular pediu a eliminação, tu vai ter que fazer a eliminação da tua base, se não tiver uma outra que te obrigue a conservar, e fazer essa comunicação para as pessoas que tu eventualmente compartilhou esses dados, de que elas também deverão eliminar os dados, né? Então fica essa ressalva aí. Show. Próximo? Pessoal, se tiver pergunta, tá? Vamos falando, que hoje tá movimentado. Eu tô de olho aqui, eu tô de um olho na tela do celular e outro no computador aqui. Tem a caixinha aqui também, se quiserem mandar, se não quiserem mandar público aqui, podem ficar à vontade. Manda bala, gente. O próximo aqui, então, seguindo a sequência, o titular tem direito à informação sobre com quem os dados foram compartilhados. Esse aqui também não tem muito o que se discutir, né? Basicamente é um pouco uma réplica daquele do artigo 9 lá, porque uma das informações que está lá é justamente saber com quem tu compartilhou, né? E aqui também vem a importância da política de privacidade, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muito comum dizerem assim, compartilharemos seus dados com parceiros. Essa palavra não existe, né? Tu tem que dizer quais parceiros tu vai compartilhar. Aí diz, mas eu não sei. Bom, tu vai pôr quem tu sabe e se porventura tu mudar... E por isso que serve um projeto de implementação, para que você faça, nesse mapeamento que o profissional faz da sua empresa, né? Ele começa ali fazendo o mapeamento, e aí ele vai saber quem são esses parceiros, e aí no final, aliás, no final não, né? Mas pro meio do processo, a gente faz a política de implementação, a política de privacidade, já sabendo quem são esses parceiros e colocando isso na sua política.
né? Sim, Então, o projeto todo, ele caminha dessa forma, porque realmente, só parceiros, né, não dá, você não sabe quem é. sim. Mas então aqui também é bem tranquilo. E o próximo também não tem muito o que se falar, né? Na verdade é só uma informação também, que é sobre a possibilidade da pessoa não fornecer o consentimento, né, para um determinado tratamento, mas ela tem que saber quais são as consequências desse não fornecimento, né? Então, se tu não me forneceu o consentimento, vai ser, não vou conseguir fornecer isso, isso, isso para ti. Então, na verdade, é tu informar, ser claro, ser transparente com o titular de quais são as consequências de que aquela, vamos dizer assim, negativa de fornecer o consentimento vai acarretar nessa relação entre as duas partes, né? Exato. Basicamente. Essa aqui também não tem mistério. Então, tu tem algum comentário para fazer nessa ou a gente vai avançar na próxima? Não, pode passar, é isso mesmo. Beleza. Alguns desses direitos são bem autoexplicativos mesmo. Não tem muito, por enquanto, né? Não tem muita É, discussão ainda. é. O próximo, a gente falou lá em cima a questão da eliminação, né, dos dados tratados com consentimento, e tu tem também agora o direito de revogar o teu consentimento, né? Então aqui também a lei fala que tu pode a qualquer momento revogar, né? Então a gente reforça a questão da fragilidade do consentimento, e ele Isso. deixa só uma ressalva que, por mais que seja óbvio, né, mas a lei teve que falar o óbvio de que os Sim. atos que já foram praticados, né, com base naquele consentimento, obviamente eles têm validade e não vão se perder aí em razão da revogação do consentimento. Então, é aquela velha história, o ex nunc, né? Tu não Uhum. vai retroagir os efeitos dessa revogação aí para eventualmente, se o titular vier a pedir essa revogação do titular, isso não vai acabar retroagindo aí para o que já foi concretizado ou feito com base no consentimento que tinha sido fornecido ali de forma legal, né? Basicamente. Isto, aqui então, esses são os nove, vamos dizer assim, os nove incisos do artigo 18, né? E aí a gente Uhum. tem agora as outras três, os três outros direitos aí que eles estão, dois deles nos parágrafos desse artigo e o outro que ele vai estar no artigo 20. Então, os dois que estão no parágrafo ali, basicamente, ele fala assim, que o titular ele tem o direito de peticionar com relação aos seus dados direto na NPD, tá? Então, aqui Uhum. até a gente estava discutindo esses dias, mas tu vai deixar isso na tua política, porque aí tu vai estar dizendo que o cara pode ir direto na autoridade nacional, e aí a pessoa vai dizer, então eu vou direto lá, não vou nem me estressar com eles. Daí tu vai estar instigando eles a ir lá, diz, olha, isso é uma coisa que na verdade é um direito e o artigo 9 exige que tu deixe bem claro. Então tem que estar previsto lá na política que o titular tem esse direito de peticionar em relação aos dados deles, né, É, direto é, na NPD. e eu acho que aqui também, direito de petição já é um direito constitucional também, né? Sim, Assim como, enfim, vários outros princípios que provavelmente a gente vai ter que obedecer também, né? Então, eu acho que a autoridade ela vai analisar muito essa questão de se o titular tentou conversar primeiro com a organização, porque senão também vai ser impossível. Acaba que sim. vai ser não uma judicialização, porque não vai ser no Poder Judiciário, mas vai ser vai, Administratização. exatamente. A NPD não vai conseguir, então quem não deve Exato, não teme também, né? Quem tiver exato. totalmente organizado, enfim, respeitando os direitos dos seus usuários ou tentando o máximo, gente. Aqui a gente fala, você não precisa estar em 100% porque demora, é um processo que demora. Mas quanto mais você tiver empenhado em fazer isso acontecer, melhor. Seu titular, né, o seu cliente vai perceber isso. Então, É, eu acho que a autoridade ela vai ter esse bom senso para analisar os casos, né? Se você teve essa conversa antes, não excluindo esse direito, ele, claro que sim, mas não pode ter medo de colocar na política, não. sim, e tem um detalhe, né? Aqui aí vem o parênteses, a Ruth e o professor Matheus entraram. Sejam bem-vindos. Olá! Tem uma ressalva, porque além de ele poder peticionar na NPD, a própria legislação fala de que o titular ele pode exercer isso diretamente nos órgãos de defesa do consumidor. Então, os Sim, PROCONs, eles só estão sim. esperando, O de basicamente, a São Paulo já legislação. recebe, né? O de São Paulo já Tem recebe alguns que já estão, é, inclusive, aplicando, né? Vamos dizer assim. sim. Não vou entrar em detalhes em quais, né? Mas tem alguns que já estão aplicando, até inclusive a LGPD sem estar em vigor. Mas, enfim, não é o objetivo, né? E então esse é um direito e está previsto lá que vai poder exercer, até porque assim, a autoridade nacional ela vai estar centrada, né? A sede central dela provavelmente
vai ser no Distrito Federal, né? Normalmente é Brasília. Então, um país continental atender todo um território assim é basicamente impossível. Então, Sim. A vai gente ter tem essa muito que parceria. desenvolver ainda em relação a Isso vai ser órgão uma de parceria, proteção. querendo ou não, de Eu ambas também as acho. partes, né? Então, eu acredito que elas vão acabar trabalhando junto aí, sem uma querer passar por cima do poder da outra, até porque existe uma hierarquia com relação a decisões, né? Que elas vão ter que de uma forma colaborativa, aí, atuar nessa questão da LGPD, né? E o outro direito que está também nesses parágrafos é do parágrafo 2º do 18, que é a questão de se opor ao tratamento realizado sem consentimento, ou seja, por mais que tu realize um tratamento com uma das outras bases, né, das outras bases, com exceção do consentimento, o titular ele pode dizer, não, eu não concordo que tu está fazendo esse tratamento aqui com a base legal de obrigação legal, por exemplo. Eu acho que nesse caso aqui tu tinha que pegar meu consentimento. Aí então ele pode se opor a isso. E aí qual que vai ser o efeito disso? Porque se tu eventualmente for demonstrado que de fato tu estava tratando o dado com base equivocada, Errada. tu já está, vamos dizer assim, incorrendo numa infração. E aí tu vai estar, pode ocorrer de tu ser denunciado para a autoridade nacional. Então, claro, vai depender do titular e tudo mais, mas é uma possibilidade. Então, não é porque tu escolheu a base legal, então também agora a gente reforça a necessidade de ter um estudo bem detalhado com relação às bases que tu vai utilizar, porque o Sim, titular pode questionar isso. Ele vai estar no sim. direito dele. E aí tu, eventualmente, tu vai poder até responder ele. Porque se ele te comunicar e dizer, eu quero me opor a esse tratamento, tu vai ter que estar preparado para dizer para ele, não, eu estou fazendo tratamento por causa disso. Aí tu vai dizer, é por causa do regulamento lá do Banco Central que me obriga a fazer isso, isso, isso. Então tu vai ter que demonstrar para ele e tudo mantendo registrado, né? Porque, querendo ou não, se tu não tiver registrado, não existiu. Então, vai ter que estar Tem que todo. poder ser auditável, né? Exatamente. Então, se prepare aí para essa questão, né? E por último, a questão do artigo 20, né? Que é um outro direito também do titular, que ele está num artigo específico, que é a questão da revisão de decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado, né? Aqui é que a gente tem a parte dali das hipóteses de criação de perfil pessoal, profissional, de consumo, crédito ou até personalidade. Então aqui o titular ele pode também pedir revisão, né, dessa decisão tomada. E aqui até teve uma discussão recente que a gente estava discutindo num grupo de que qual que seria esse direito, qual seria a amplitude dele, né? Porque o titular poderia chegar e dizer assim, eu quero que tu me explique qual que é o algoritmo que tu utiliza para fazer essa decisão automatizada, né? E eu, pelo menos, tenho a minha opinião é de que ele não tem esse direito de pedir o algoritmo, até porque a legislação fala que o conteúdo da tua resposta ela tem que ser as informações claras e adequadas, mas com relação aos critérios e procedimentos utilizados, e não É, e não, algoritmos propriamente, né? isso, e se você for explicar, às vezes, né, essa questão de algoritmo, seria extremamente complexo, né? Não, e tem também a questão de segredo Proteção, comercial e industrial, né? exato, Então, descabido. Uhum. exatamente, mas sempre tem gente que daqui a pouco pode acreditar e defender que deveria falar e abrir e tudo mais. Mas eu basicamente não entendo dessa forma. Eu acho que a legislação não exigiu nesse ponto. Tu tem que explicar o como foi que tu chegou naquela decisão, né? Eu adotei critério tal e tal, eu segui esse procedimento aqui. Agora, algoritmo, abrir teus segredos e tal para a pessoa, não. E até a legislação, ela deixa uma ressalva, né? Porque a empresa, ela pode se negar a fazer essa prestação se ela entender que vai envolver ali a questão do segredo comercial e industrial. Só que ele tem uma ressalva, porque a lei fala de que se ele utilizar essa defesa, a ANPD ela pode fazer uma auditoria na empresa para verificar se de fato é violação do segredo industrial e comercial. Então tem que ter cuidado também, né? Porque tu não pode sair simplesmente justificando que isso é relacionado a segredo comercial e industrial, porque se o titular levar para a autoridade, ela pode chegar na tua empresa e auditar. E aí, se de fato for investigado que tu não tinha nenhuma questão de segredo comercial e industrial nessa questão, aí, novamente, tu produziu prova contra você mesmo, né? Então, tu incorreu numa infração, tu não atendeu direitos de tutelar e tu vai levar uma bela de uma multa da NPT, a NPP, a A NPD. NPD. Buguei com as siglas aqui.
E é bem o que o professor Matheus falou, né? Não há nenhuma Sim, razão para o titular pedir não. algoritmo mesmo. Não E faz aí a sentido, gente tá, mas a gente sabe que tem uns loucos que vão querer pedir, né? aí a gente tá falando de um titular, assim, de dados muito do Não sabe nem o entendido do que é algoritmo, assunto. às vezes, né? Ou não também, né? Sim, Mas assim, eu acho que para essa questão da oposição, por exemplo, ele exercer esse direito, aí a gente está falando de um grau de maturidade de um titular, sim, de um titular com grau de maturidade um pouquinho maior, né? Porque para ele sim. poder saber essa distinção das bases e tal. Mas É que acontece, é isso, né? a gente Pode fala porque acontecer. tem aqueles casos da pessoa que gosta de aparecer e causar problema, né? É, Assim como a é. gente falou lá no início, a questão do acesso à infraestrutura, né? Que eu acho que não. Nós dois, na verdade, concordamos que não faz sentido nenhum a pessoa querer ter Uhum. acesso a essa parte de infraestrutura. Vai ter as pessoas que vão pedir isso, pode ter certeza. Isso. E com tudo também. A gente até teve um caso, assim, que aconteceu mesmo, Sim, eu acho que não sei se eu já te contei sobre isso, mas às vezes a galera que está aqui não sabe. De um cliente nosso que é da rede, tem uma rede hoteleira, e aí o hóspede ficou ali, tá hospedado, e no final ele pediu que os dados fossem excluídos, né? Que ela não queria mais que os dados ficassem ali, e fez um escândalo, e porque queria que isso fosse excluído, porque, enfim, achou que ela tinha esse direito. Não sei se ela mencionou a LGPD, mas ela queria. Então, os funcionários já tinham passado por treinamento, eles já sabiam, né, que não podiam fazer isso. Eles têm obrigações com o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo pede uma ficha, que chama FNRH, que ela tem que ter todos aqueles dados ali, até a placa do carro, se a pessoa tiver ido de carro. Então, é uma legislação, né, que está ali, eu não vou dizer acima, mas é muito específica da área. Então, acontece. O direito de exclusão também promete trazer bastante dessas histórias para a gente, né? e até só fazer uma ressalva para finalizar aqui a parte dos direitos mesmo, que até o professor Matheus colocou ali, né, que pedir ele pode pedir, né, uma empresa que vai ter que se virar para não responder. Aqui tem um detalhe que as pessoas até pensam assim, mas o seu titular não tem direito, eu não vou responder ele. Não, você Uhum. deve responder ele. Mesmo que seja para dizer, não, você não tem esse direito aqui, Você você não tá pode ter. Mas 100% sem noção. você é obrigado a responder por quê? Isso, o fato de tu não responder o titular, ele pode levar para a autoridade e dizer, eu tentei exercer meus direitos na empresa tal e a empresa tal não me retornou. E aí, quer saber por que isso é aplicável? Porque até eu procurei no GDPR lá, teve casos justamente com relação a isso. Na Bélgica, por exemplo, teve uma empresa que foi multada em 10 mil euros, justamente porque uma empresa enviou um e-mail, né, erroneamente para uma determinada pessoa. Essa pessoa ela retornou pedindo informações, né? Por que ela tinha um e-mail dela se ela nunca tinha tido relacionamento com ela? E aí o que a empresa fez? Não respondeu, como se fosse resolver os problemas. E aí o titular fez? Foi na autoridade belga e disse, eu consultei a empresa que eles me mandaram um e-mail que eu nunca fiz relacionamento nenhum com eles, pedi para eles de volta, não me retornaram. Resultado, 10 mil euros na lata da Meu empresa. Deus. Então, para vocês verem que a gente é obrigado a responder. A gente pode não atender o direito. É diferente, né? O não atender Uhum. e não responder. Então a gente pode não atender, mas responder a gente vai ser obrigado. Nem que seja para dizer, você não tem direito, eu não sou a empresa que tu está atrás, não tenho dados teus, não é o caso de... É segredo comercial ou industrial, Uhum. então tu vai ter que dar uma resposta, mesmo que seja simplória em algum aspecto, mas tu não vai poder negar essa informação para o titular, né? Sob pena aí de incorrer numa multa, né? Então era isso, É conseguimos isso, vencer o tema a bacana. tempo. Sim, Faltou sem nenhum pouco. problema técnico. É a Isso é uma primeira, vitória. para fechar o mês, né? O quarto Sim. episódio fechamos com chave de ouro. Bom, então era isso, Amém. né, Nayara? Conseguimos então vencer mais um tema aí da semana, né? Claro, se a gente fosse pegar cada um desses direitos e esmiuçar ele, a gente poderia ficar aqui falando mais uma hora tranquilamente aí, e ainda talvez não iria dar conta de entrar nos detalhes, né? Mas não é o objetivo dessa primeira temporada aí do projeto, né? É Uhum. mais trazer aspectos gerais mesmo para o pessoal entender o que é a legislação, saber da importância dela e também de entender que, na verdade, a norma ela está, vamos dizer assim, devolvendo o poder para o titular, né, de decidir o que Isso. vai ser feito com os dados dele. Então Exato. essa é a maior importância. Exato.
É exatamente, ô, Matheus. É uma hora para cada direito, basicamente, se começar a falar, né? Então, gente, a gente já vai estar estourando os minutos. Aqui a gente tem mais do que 3 minutinhos, eu acho, né, Nayara? Não deu o alerta aí ainda, né? Não, ainda para mim não apareceu. Até Tá, a. então, deixa eu ver aqui. A Shirley disse, disso que eu falava antes, da qualidade. Hoje a empresa não responde. Amanhã ela vai ter que responder. Por isso, a judicialização, em alguns casos, pode ser benéfica. Eu concordo, Claro, Shirley. Vai ter pode ser. casos que não vai ter outra solução. Uhum. Então, Dependendo mas... do grau do desrespeito dos direitos, enfim, tem empresa que está toda errada, empresa grande, né? As Exatamente. telefônicas principalmente. Então, Exatamente. sim, no caso disso, isso ajuda também. Mas o que a gente fala é não evitar, para que, porque senão vai ter que ter uma vara Não só para produção prostituir o de dados. direito, né? Vamos Isso, dizer assim, é tu isso. não tornar, não prostituir o negócio, É. porque senão De tu acaba repente, perdendo. e de repente tudo vai se tornar mero de sabor. Então, Exatamente. né, E é não vai mais dar em por nada, esse, né? isso, é mais por esse motivo. Então, mas, gente, a gente agradece imensamente a vocês que acompanharam nós aí, ficaram conosco basicamente toda a live aí do pessoal. Eu tava vendo o pessoal comentando. Foi show, gente. A audiência hoje Exatamente. estava, ó. Hoje o pessoal estava interativo. Tá. Só reforçando, então, a live vai ficar gravada, caso alguém queira assistir desde o início ou rever algum aspecto aí que a gente comentou, vai estar gravada no canal da Quântica aqui. Depois vai estar, provavelmente, nos canais nossos também, pessoais, né? Então, procurem algum canal, vai estar disponível essa live. Isso. E a gente já deixa o convite para a semana que vem, né? Semana que vem a gente não tem o dia definido ainda, mas toda semana a gente faz a live semanal aí com um tema específico da LGPD. Semana que vem a gente não definiu ainda qual vai ser o tema, mas vai ser seguindo essa sequência de assuntos aí para ser uma coisa mais compreensível, né? Para a pessoa Exato. pegar de uma forma construtiva aí os tópicos que a gente for abordando semanalmente, né, Nayara? Não sei se tem algum comentário. Eu só agradeço então a audiência de todo mundo e da minha parte eu me despeço por aqui. É isso, fechou, gente. Foi ótimo. Muito obrigada pela participação de vocês. Hoje não tivemos nenhum probleminha. Estou muito feliz por isso. Quem acompanha já sabe os perrengues. Mas, enfim, vocês continuarem acompanhando a gente semanalmente aqui no canal da Quântica, no do Alex também, no meu, no da Evelise, uma galerinha já falando sobre esse assunto. E é isso, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.